Olá! Esse vídeo é para mostrar para você como é que vai o teste da alporquia com a fita isolante aqui nas rosas do deserto. Eu fiz um primeiro vídeo mostrando como é o procedimento aqui dessa alporquia e eu deixei bem claro lá que são basicamente dois testes. O primeiro, é ver se é possível enraizar esse galho com essa alporquia nesse clima que está bastante frio. Agora de manhã está fazendo algo em torno de 12 graus, deixa eu até dar uma olhada aqui. Tem um termômetro aí, cerca de 12 graus agora de manhã. Mas ao longo da semana fez bastante frio. Foi basicamente sempre a temperatura abaixo de 10 graus, principalmente durante a noite e durante a madrugada. E como a gente sabe, nesse período frio, a rosa do deserto ela não responde muito bem, não enraiza e tem uma porção de coisas que elas não vão responder muito bem nesse período. Por isso que é um teste com esse clima. O outro teste é uma comparação entre a velocidade, o que está acontecendo aqui, e o enraizamento do galho na areia. Você pode ver todo o teste que eu fiz no primeiro vídeo, que é a parte 1. Tá lá, teste de enraizamento de galho. E nessa parte 2, eu vou responder algumas perguntas que me fizeram nesse primeiro vídeo. Então, eu percebi que ficaram algumas dúvidas lá com relação ao que foi que eu fiz exatamente. Eu anotei as perguntas aqui e, para não perder, eu vou ler quais foram as principais perguntas. Tiveram 3 que foram bastante repetidas, como por exemplo com relação ao tempo que leva para enraizar, se deixa no sol ou na sombra, e eu vou responder todas elas agora aqui. Bom, uma das perguntas foi da Lucieide Pereira, e ela deixou várias perguntas com relação ao enraizamento de galho lá embaixo do vídeo. E uma delas foi, ela deixou vários elogios, e ela comentou que fez um enraizamento do galho na areia, no substrato e sempre apodrece. Bom, Lucieide, eu não sei se é exatamente assim que eu falo seu nome, então me desculpa, mas eu vou deixar aqui para você ver um vídeo de como o enraizamento de galho na areia funciona. Quer ver? Olha só. Todos os galhos que eu coloco na areia, eles enraizam muito bem e eu sempre utilizo uma areia grossa, que é o que funciona melhor, mas eu também já enraizei no substrato, funcionou muito bem. Um dos detalhes está relacionado à drenagem, à quantidade de água, ao ambiente, ao clima. Então tem vários detalhes que vão fazer o seu galho enraizar ou ter algum problema. Eu estou até um pouco rouco, o frio não está sendo muito bom para mim também não. Mas como você pode ver aí no vídeo, está muito bem enraizado. Eu coloco um pouquinho de casca na parte de baixo só para evitar da areia escorrer toda pelo vaso. E eu deixo em um ambiente de meia sombra, ou seja, um sombrite de 50% ou pegando só uma parte do sol durante o dia. Então a segunda pergunta aqui foi do Werner, perguntando: será que vai enraizar no frio do Rio Grande do Sul? E ele até comentou que estava fazendo 5 graus por lá. Bom, Werner, por aqui também chegou a fazer 6 graus de madrugada. E como eu comentei, é um teste. Se por acaso enraizar por aqui, já é um indício de que pode funcionar para você aí no Rio Grande do Sul. Mas não tenho certeza, eu vou descobrir agora. Eu defini 40 dias para poder retirar a fita. E apertando aqui, eu fiz 4 repetições. Para quem é da área da pesquisa sabe que 4 é pouco, mas eu já vou ter algum indício se funciona ou não. E apertando aqui eu já sinto que o galho engrossou um pouquinho na região do corte. Mas eu tenho só 20 dias, tenho que esperar mais uns 20 dias para completar os 40 e poder tirar e ter certeza do que está acontecendo. E, ou seja, não tem como saber se vai funcionar para ir para você. O Valdir deixou a seguinte pergunta, ele ficou numa dúvida com relação à areia, o galho que eu coloquei na areia. Se eu vou molhar, como é que eu vou fazer? E eu coloco na areia seca inicialmente só para facilitar o manuseio e depois eu molho. Eu molho todos os dias. E essa areia, eu uso uma areia grossa, uma areia de construção.
que é possível você ver que tem vários grãozinhos de 1 a 2 milímetros, mas ela é uma areia mista, tem um pouquinho de areia fina misturada ali no meio. As 3 perguntas que foram mais comuns foram com relação ao quanto tempo que leva para enraizar. Então, se fosse num clima quente e na areia, eu posso te falar que em torno de 25 dias já está enraizando, o processo já começou. Mas agora nesse frio e com o processo de alporquia, eu só vou descobrir daqui mais um tempo mesmo. A outra pergunta que também foi bastante repetida é se eu deixo no sol ou se eu deixo na sombra. O que eu fiz aqui foi simplesmente não mudar a planta de ambiente. Elas já estavam aqui nessa área de cultivo protegido, que é a sol pleno, ou seja, pega o sol o dia inteiro. E para a planta não ter que novamente se adaptar, mudar a forma de crescimento, porque tanto quando você pega uma planta e tira do sol e leva para a sombra, ela perde folha. Quando você pega da sombra e leva para o sol, também perde folha, porque é um processo de adaptação. Então o que eu fiz foi simplesmente deixar essas plantas no mesmo lugar que elas estavam antes, que é aqui a pleno sol. E aconteceram coisas diferentes, olha só. Essa daqui ela continuou florescendo, não perdeu nenhuma folha. Essa daqui amarelou bastante e perdeu muita folha. Então foi um comportamento completamente diferente. E essa daqui ela começou a florescer. Olha, tá cheio de botão. Amarelou um pouco, mas se manteve muito bem e vai florescer. Então aconteceram coisas diferentes depois que eu fiz essa alporquia. E teve até uma que eu cortei demais, que está aqui do lado, que o galho começou a pender, então eu tive que deixar ele encostado aqui para não cair. Mas também não perdeu as folhas e continuou florescendo, então basicamente o que acontece, elas continuam bem, só teve uma exceção aqui. E a outra pergunta é mais ou menos uma variação sobre o tempo que leva e o clima para poder enraizar. A certeza que eu tenho é que quando é primavera e quando é verão, enraiza muito mais rápido e é sucesso. Então um dos testes é realmente se vai funcionar agora nesse clima de inverno, nesse clima mais frio. Uma outra pergunta foi da Luciene Aparecida, que colocou aqui: como fazer a rega nesse período de sol quente e noite fria? Eu não sei se vocês conseguem ver, tem algumas folhas amareladas aqui atrás de mim. O que acontece é que eu reduzi bastante a irrigação nesse período, que é uma medida de segurança para as plantas não apodrecerem. Como o metabolismo da rosa do deserto está diminuindo, está bem devagar, a planta não está crescendo mais, ela não está absorvendo tanta água. E se ela não está absorvendo tanta água, você também não pode jogar muita água na rega. Essa rega ela tem que mudar, ela precisa variar ao longo das 4 estações do ano. Eu sei que a maioria das pessoas só consegue entender os 2 momentos de seca e de chuva, mas as plantas elas conseguem perceber os 4 momentos. Então é importante entender o que está acontecendo. E nesse momento agora eu vou reduzir bastante a água, isso faz com que algumas folhas vão ser perdidas, mas é muito mais seguro. Outra pergunta que deixaram aqui para mim foi a Edith Alves. Perguntou se pode usar fita crepe no lugar da fita isolante. Olha, Edith, eu acredito que a fita crepe vai ser pior. Por quê? Um dos hormônios que vão estimular o enraizamento aqui, que é uma auxina, ela é fotossensível. O que acontece? Ela vai sendo acumulada ali no tecido da base da planta. E se estiver batendo luz, ela vai sendo quebrada e o efeito vai ser bem menor. Eu acredito que pode funcionar mesmo com fita crepe, porque eu já vi esse galho sendo enraizado até na água com luz. Mas a tendência é ser pior o resultado. É um teste que tem que ser feito. Eu não testei, eu estou testando com fita isolante agora, talvez com fita crepe em algum outro momento. A Claudineia perguntou: será que não deveria colocar canela em pó no corte para poder reduzir a seiva que ficava escorrendo no momento? Claudineia, eu acredito que não. Por quê? Uma das intenções é deixar com que o corte fique aberto mais tempo. Aquela seiva rapidinho ela para. E
colocando canela em pó. Tem até alguns trabalhos de pesquisa mesmo que mostram que quando você cobre com canela, ela reduz a quantidade de raiz que está saindo dali. Então eu acredito que canela vai atrapalhar muito. A canela, ela serve ali para secar e dar uma cicatrizada rápida no corte. E não é isso que a gente quer. A gente quer que o corte fique aberto para poder sair as raízes dali o mais rápido possível. A Diana França deixou a pergunta aqui. Os galhos que você colocou na areia, passou cola no final do galho? Bom, se você viu o primeiro vídeo, onde eu mostro o método que eu estou utilizando, eu só fiz um corte, deixei aquele galho secar por uma semana, eles ficaram ali secando 5, 7 dias, e depois eu só coloquei na areia, não passei cola no corte não, justamente para não atrapalhar o enraizamento. É possível que aconteça o enraizamento com cola, eu já vi algumas pessoas conseguindo, mas eu acredito que ele vai atrapalhar um pouco. E a última não é uma pergunta, a Sueli Aparecida deixou aqui um elogio falando que está super curiosa, e várias outras pessoas falando que estão curiosas para saber se isso aqui vai funcionar, e eu também. O que vai acontecer? Eu vou aguardar mais 20 dias e vou fazer o vídeo final com o resultado. Não sei se vai funcionar, porque o clima está muito frio. Se funcionar, você vai ver o resultado. Se não funcionar, eu também vou te mostrar o que está acontecendo aqui. E se você não quer perder como é que vai ser esse resultado, clica em curtir no vídeo, clica no sininho que é para o YouTube sempre te notificar de quando eu colocar vídeos novos aqui, e é claro, tem que estar inscrito no canal. E até o próximo vídeo.